Vamos iniciar então o estudo do nosso livro Vinha de Luz. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro. Nós vamos para o texto número 177 do Vinha de Luz, Edificação do Reino. Encerrando mais uma sexta-feira, encerrando mais uma semana de nossas atividades. O título Edificação do Reino, ele vem embasado numa passagem que Emmanuel selecionou no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21. E no contexto nós temos uma discussão, uma conversa, na verdade, que Jesus teve com os fariseus. Os fariseus, dentro do contexto bíblico, eles eram chamados de doutores da lei. E esses doutores da lei, lembrando sempre que o Estado judaico naquela época, ele era, de certa forma, teocrático, porque eles embasavam o comportamento da sociedade nas escrituras sagradas. E esses doutores da lei eram exatamente aqueles ministros, que eram responsáveis pelo cumprimento dessas leis perante a sociedade. E tomados por essa autoridade, e como Jesus sempre dizia, porque muitos deles, se deixando levar pelo poder que detinham nas mãos, acabavam cobrando, exigindo das pessoas um comportamento adequado, sendo que eles mesmos não tinham essa preocupação. Então eles exigiam que as escrituras fossem seguidas rigidamente. E a sociedade os via também com certo temor, porque eles determinavam a direção da vida das pessoas. Caso você cometesse um crime, eram eles que julgavam, caso você merecesse ou não uma punição. Lembrando sempre que foram os próprios fariseus que conduziram Jesus àquele julgamento junto ao Império Romano, e acabou chegando na sua execução como sendo um criminoso. Então lembra que a crucificação nada mais era do que a pena capital para os criminosos daquela época. Então, nesses debates dos fariseus que tinham com Jesus, que ele chegava como sendo o grande representante do mundo espiritual, grande representante de Deus, perante aqueles que aceitavam a sua influência, e os judeus, os fariseus na época não aceitavam, porque eles imaginavam que aquele profeta prometido seria exatamente alguém que viesse de uma família nobre, de uma família exatamente desses próprios fariseus. Então Jesus era combatido pelos governantes romanos, que tinham ali o controle daquela região, e também pelos fariseus, que eram os responsáveis pela difusão e pela manutenção da legitimidade dos textos sagrados. Então ele era combatido ali dos dois lados. Então, nesse diálogo com esses fariseus, no item 20 aqui desse capítulo, é contado para nós aqui por Lucas: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E aqui isso traz para nós um ensinamento bastante profundo, porque quando se fala nesse reino de Deus, através dessa aparência exterior, infelizmente a gente vê isso até hoje, porque nós temos as expressões que são utilizadas pelas casas, pelas instituições religiosas, chamando a casa de Deus, o templo de Deus. Então nós temos essa tendência, não só dessas religiões, mas até mesmo nós ainda trazemos os resquícios desse tipo de comportamento. Bom dia Barbosa, bom dia Excalibur, bom dia João, bom dia Alcefal. Temos também desse comportamento de colocarmos o pensamento direcionado a Deus, mas voltado para as nossas instalações, voltado para as nossas aparências. Então nós imaginamos que o reino de Deus se encontra num ritual, se encontra numa determinada prática, se encontra naquele determinado ambiente. E aqui Jesus coloca exatamente que o reino de Deus está entre vós, quer dizer, é um comportamento, somos nós que construímos no nosso interior esse reino, essa proximidade com o reino de Deus. Então Emmanuel traz para nós
essa ideia da edificação do reino, quer dizer, nós construirmos esse reino dentro de nós, mas a pergunta que a gente sempre faz é como fazer isso. Cada religião tem a sua própria fórmula. Para umas você tem que se vestir dessa forma, você tem que se alimentar dessa forma, você tem que se comportar dessa forma, você tem que ir para determinado local. Então vão trazendo ali as suas fórmulas de acordo com as ideias que vão desenvolvendo. Quando Jesus falava, né, quando ele trazia para nós ali os seus ensinamentos, a gente via que nada de exterior, a gente não via Jesus, por exemplo, praticando nenhum tipo de ritual. O mais próximo disso que teve foi aquele batismo a que ele se submeteu com João Batista, né, o seu primo, para poder abraçar ou demonstrar para as pessoas o início de uma nova fase, demonstrar para as pessoas a importância de renascer diante daquele pensamento, ou mesmo aquela situação em que aquele encontro em que ele repartiu o pão e ele mostrava para as pessoas, né, comei e bebei todos vós, né, porque esse é meu corpo, né, quer dizer, a necessidade do ritual para poder firmar na mente das pessoas essa transformação interior. De lá para cá, a gente veio alimentando cada vez mais esses rituais, e as religiões, de um modo geral, se tornaram muito mais ritualísticas do que espiritualistas. Deixaram de se preocupar com a transformação do espírito e entraram, então, fortalecendo cada vez mais essas práticas exteriores, tentando, imaginando essa construção desse reino interior. Tanto é assim que nós percebemos que hoje nós aprendemos preces decoradas, nós temos ali frases que são ditas nas reuniões religiosas, e as pessoas repetem com tanto automatismo que muito pouco significa para o coração, para a alma. Então simplesmente repete porque tem que repetir, né, naquelas posturas, naquelas condutas. E Jesus, em grande parte do seu trabalho, era voltado exatamente para o comportamento. As ideias que eram transmitidas, o comportamento que vivenciava essas ideias, né, trazia para nós ali os valores mais nobres, os valores mais elevados. Então, a doutrina, chegando para nós, dentro desse aspecto filosófico, dentro desse aspecto espiritual, tenta resgatar, como diz Emmanuel para nós, né, que o espiritismo ele é o cristianismo revivido, né, o cristianismo que renasce, para que a gente possa entender exatamente que o cristianismo é a essência do ensinamento, e não o cristianismo como sendo uma prática apenas. Então, infelizmente, até mesmo dentro da própria doutrina, a gente continua ainda se comportando dessa forma, porque muitas pessoas migraram de outras religiões, né? Eu mesmo vim do catolicismo, vim da igreja metodista, para depois chegar na doutrina espírita. Então a gente vai em cada uma dessas escolas acompanhando os seus rituais, né? A igreja católica, por exemplo, eu estudei no Colégio Dom Bosco, e ali nós tínhamos, né, todos os dias, participava da missa no início. A missa começava às 7h15, 7h15 começava a aula, era uma missa rápida na parte da manhã. Antes de entrar na sala de aula, todo mundo rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, tudo mais, e depois a gente tinha ali, né, então a gente sempre acompanhava, os professores eram padres, então a gente estava o tempo todo envolvido com imagens, com rituais, com comportamentos e tal. Fui para a igreja evangélica, cheguei lá, a mesma coisa, os pastores, os rituais, o modo de fazer orações e tudo mais. E aí então, né, tem também, Nando, legal. Então assim, a gente vai, né, e a gente aprende, a gente vive essa rotina na nossa vida, e aí então a gente chega na doutrina espírita buscando também essa elevação espiritual. Inconscientemente a gente vai resgatando aquelas mesmas práticas. Tanto é assim que a gente passa em frente à mesa onde é feita uma reunião num centro espírita, muitas pessoas têm vontade de ajoelhar e fazer o sinal da cruz em frente àquela mesa. Isso pode parecer engraçado, mas nada mais é do que aquele hábito tradicional de imaginar que lá na frente tem o altar no templo e que as pessoas ficam diante do templo, né? É um atavismo que a gente vem trazendo das nossas vivências anteriores. São hábitos que são difíceis da gente desprezar de uma hora para outra, né? Então a gente pode dizer assim que tem pessoas que chegam e dizem assim: olha, eu frequento o centro espírita há 1 ano.
A gente fala, poxa, que legal, há um ano você está aqui. E nas outras religiões? Foi minha vida toda, desde o batismo, primeira comunhão, frequentei. Então a gente coloca 30, 40 anos de um comportamento religioso numa determinada escola e de repente um ano de doutrina espírita. A gente quer que essa pessoa simplesmente jogue fora tudo aquilo que ela vivenciou, que ela simplesmente apague da mente dela tudo aquilo que ela vivenciou. Então nós aprendemos a viver dessa forma. A doutrina espírita, então, veio como filosofia resgatar de nós essa verdadeira essência. Nesse texto, que é tão bacana, Emmanuel trabalha assim com um dualismo que é muito interessante, né? Então ele traz assim duas ideias opostas para mostrar para nós a importância da edificação desse reino interior, que é simplesmente nós policiarmos o nosso comportamento, nós regrarmos as nossas condutas, de forma que a gente viva essa disciplina moral, como é exemplificada sempre pelos espíritos mais adiantados que estiveram entre nós, aqueles mais esclarecidos com relação aos ensinamentos espirituais. Então a gente fica se perguntando, como eu devo me comportar no meu dia a dia? Qual é o jeito certo de agir? Eu já comentei com vocês que eu tenho um hábito, né, de ter uma referência de conduta em Chico Xavier. Né? Não é uma questão de idolatria, de adoração, mas é de admiração, porque aquilo que ele mostra, aquilo que ele mostrou na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu comportamento diante das dificuldades, acabou se tornando um exemplo para mim. Então quando eu me vejo diante de uma situação que eu fico pensando como eu devo agir, eu já penso de cara como ele agiria. Aí se ele agisse dessa forma, então eu tento ou justificar aquilo que eu fiz ou corrigir aquilo que eu não fiz direito. Então assim a gente pega as nossas referências morais, algumas vezes tem algum membro da família, algum amigo próximo, alguém distante, mas que se torna referência, como é o meu caso, né, que eu coloquei para vocês. Então a gente vai tentando se espelhar nessas pessoas para tentar se comportar da melhor forma, né? Então aqui Emmanuel traz para nós também uma certa receitinha, né, uma lista de visões interessantes ou de posturas interessantes que vão nos ajudar nessa edificação do nosso reino interior. Então lembrando sempre que frequentar uma igreja, frequentar um centro espírita, frequentar uma instituição, não significa necessariamente você receber um carimbo no seu passaporte te dando passagem para entrar no mundo espiritual. Na verdade, o que vai fazer com que você consiga essa permissão para entrar no mundo espiritual mais elevado é exatamente a sua afinidade com esse mundo mais elevado. Nós não entramos nesse mundo, nós somos atraídos para esse mundo. E nós somos atraídos de acordo com a afinidade que nós temos hoje. Por isso que no mundo espiritual nós temos ali as mais variadas dimensões, onde muitas vezes espíritos que desencarnam, que são familiares, que são amigos, não se encontram. E ficam se procurando uns aos outros. Onde está aquele fulano? Para onde ele foi? O que aconteceu? Quando vai perceber, eles se encontram na dimensão espiritual, mas em esferas diferentes, exatamente porque tiveram estilos de vida diferentes. Um conseguiu se elevar mais do que o outro, e é assim, a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos sendo atraídos pelo ambiente com o qual nós temos afinidade. Se eu tenho uma mente perturbada, eu vou encontrar com pessoas perturbadas, num ambiente perturbado, cheio de aflições. Se eu tenho uma mente serena, uma mente tranquila, equilibrada, pela minha conduta, pelas minhas ideias, eu vou encontrar com pessoas que vão também alimentar essa mesma virtude que eu consegui conquistar. Ou essas virtudes que eu consegui conquistar. Então aqui o que Emmanuel traz para nós, que é muito bacana, é essa dualidade, né, entre as ideias. Então ele começa dizendo assim para nós: nem a alegria excessiva que ensurdece, nem a tristeza demasiada que deprime. Nessas duas primeiras a gente já pode pensar, né? A alegria excessiva que ensurdece. Muitas vezes a gente tenta viver com uma certa euforia, muitas vezes beirando até mesmo uma certa infantilidade, e tira de nós aquele foco, a importância de nós nos concentrarmos nas responsabilidades que nós temos na nossa vida. Então é importante ter a alegria de viver, mas não a alegria excessiva, que vai nos tirar do equilíbrio e da seriedade para a gente viver as experiências do nosso dia a dia. E fala também de nem a tristeza demasiada que deprime. Quer dizer, a tristeza muitas vezes nos bate à porta
sem que nós queiramos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre depressão, nesses estudos que nós desenvolvemos, nós temos ali duas condições que são importantes a gente diferenciar. Existe a depressão, que é a patologia, que é a doença, que afeta aí tantas e tantas pessoas, e temos estados depressivos, que são aqueles momentos tristes, aqueles momentos de frustração que a gente vivencia, mas que acaba sendo superado quando a situação problema é resolvida. Então, quer dizer, nós estamos ali muitas vezes vivendo, nos decepcionando com um conflito doméstico, nos decepcionando com um relacionamento, nos decepcionando com uma situação profissional, com aquilo que nós gostaríamos de ter, e eventualmente vem aquela tristeza, né? A gente fica meio cabisbaixo, meio desanimado e tudo mais. Só que o que Emmanuel chama atenção é que nem a tristeza demasiada que deprime. Quer dizer, nós temos o direito de ficar tristes diante dessa situação, mas a gente tem que ter equilíbrio para que essa tristeza não nos consuma. Porque do contrário a gente não vai ter motivação nenhuma para viver. Aí aquilo que era apenas um estado depressivo acaba de fato entrando realmente numa depressão patológica. Então nós temos ali esses dois extremos, a alegria excessiva e a tristeza demasiada, quer dizer, de um ponto a outro. Então nós podemos ter aqueles momentos de grande alegria, de grande euforia, né, por uma conquista que nós tivemos, mas de imediato, pés no chão, equilíbrio e vamos em frente, porque a nossa vida não se resume naquele momento de alegria. Ele serve para nós de estímulo, né, para nos dar aquela motivação para continuarmos ali as nossas atividades, ao mesmo tempo que aquela tristeza nos vem algumas vezes em virtude de alguma dificuldade, mas mais uma vez a gente volta a retomar aquele equilíbrio e continua ali firmes e fortes. A segunda dualidade que ele coloca para nós, né, Fernanda colocou nem aquele momento de tristeza, né? Pois é, muitas vezes a gente se apega, Fernanda, se torna abatido diante de uma situação que realmente algumas vezes é muito difícil de superar. Mas aí vem a questão da fé, que os Espíritos colocam para nós, que muitas vezes uma prece que nós fazemos, ela pode não modificar aquele quadro, que é uma experiência necessária para que a gente cresça, se fortaleça moralmente. Mas a prece que nós fazemos, essa relação que nós estreitamos com o mundo espiritual, ela acaba nos transformando diante da situação. E essa nossa transformação é o que vai nos dar uma nova perspectiva para abordar aquele problema, para lidar com ele, para tentar resolvê-lo de outras formas, e não a gente se entregar simplesmente a ele. E continua aqui para nós: nem a ternura incondicional que prejudica, nem a severidade indiscriminada que destrói. E aí então, temos aqui a ternura e a severidade. Essa ternura, muitas vezes, esse carinho que nós dedicamos às pessoas do nosso relacionamento, nós podemos imaginar, dentre as várias e várias situações, a gente pode imaginar, por exemplo, essa ternura entre pais e filhos. Então, assim, o pai é tão carinhoso com o filho, tão carinhoso, que ele acaba se tornando permissivo. Que ele não consegue dizer não para o filho, porque o amor é tão grande, que na verdade ele acredita que é aquele amor, né, que não deixa de ser um amor, mas certamente não é o amor mais equilibrado, que ele não tem coragem de corrigir, ele não tem coragem de chamar a atenção, ele não tem coragem de reprimir, para poder trazer de volta ali o bom senso, para poder educar o filho. Então ele deixa o filho fazer o que quiser, porque o filho pode, porque ele é apaixonado pelo filho, aquela coisa toda, e no fim das contas ele acaba, na verdade, criando na criança um perfil bastante perigoso, que ao se tornar um adulto ele vai se encontrar como um adulto que pode fazer o que quiser sem nenhum tipo de consequência. Então é importante desde pequeno começar a demonstrar as responsabilidades. Esse é um caso que a gente está mostrando. Nós temos às vezes ali casais também que vivem da mesma forma. O carinho que um tem para o outro é tão grande que eles não têm coragem de corrigir a relação. Então ela vai sendo minada, chega uma hora que não sabe mais o que aconteceu, quando percebe a relação toda está perdida. Simplesmente porque não colocaram ali os pés no chão, a cabeça fria, para poder lidar com aquela relação de um modo equilibrado, e construir realmente uma relação sólida. Por outro lado, nós temos ali a severidade, aquela severidade indiscriminada que destrói. E aí então é aquele pai severo que fica criticando o filho o tempo todo, fica chamando a atenção o tempo todo, e na verdade se tornando ali um ditador, se tornando um tirano diante do filho, criando muito mais revolta do que uma relação afetuosa com o filho.
A mesma coisa entre casais também, aquele casal que fica sempre criticando, sempre brigando, aquela coisa toda, e de repente acaba minando também a relação. Então nós temos ali, entre a ternura e a severidade, nós temos ali aquele meio termo. O carinho é importante, mas a educação também faz parte fundamental da relação. A severidade, muitas vezes, pode ser trocada muito mais pela seriedade com que ele lida com a situação, né? A seriedade para lidar com a situação, mas sem necessariamente aquela severidade agressiva. Então temos ali mais uma dualidade também. Outra parte que nós temos aqui também, a cegueira afetiva, que jamais corrige, nem o rigor que resseca. Então temos aqui a cegueira afetiva, é mais ou menos aquilo que acontece com a ternura incondicional. A cegueira afetiva que jamais corrige, que não tem também coragem de chamar atenção e tudo mais, e o rigor que acaba ressecando, que é a mesma coisa que acontece com a severidade. O outro, nem no absurdo afirmativo, que é dogma, nem no absurdo negativo, que é vaidade. Então, muitas vezes a gente faz algumas afirmações no nosso dia a dia, nos nossos debates, nas nossas conversas, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. A gente não consegue ter, por exemplo, a ideia de que as ideias se modificam quando nós mesmos vamos nos modificando com o passar do tempo. Então, se eu tenho um pensamento numa determinada fase da minha vida e eu acredito que aquilo seja uma verdade, então para mim aquilo é importante, mas eu tenho que perceber também que o meu entendimento com relação às situações do mundo, às ideias do mundo, vão também se modificando. E nessa modificação, eu vou adquirindo novas perspectivas, vou criando novas perspectivas para poder analisar as circunstâncias, analisar as situações. Porque se eu colocar isso como uma afirmação absoluta, não admitindo que haja nada diferente, isso acaba entrando num dogmatismo. E nós temos o dogmatismo religioso, nós temos o dogmatismo filosófico, temos o dogmatismo político. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando a gente fala sobre dogmatismo político, a gente lembra que aquelas ideias socialistas radicais que permearam o mundo há uns anos passados, e hoje nós temos alguns focos ainda, é sempre aquela ideia que tudo é contra, tudo é contra, tudo é contra, e se você não faz, de repente entra ali aquelas ideias terroristas contra a sociedade, simplesmente porque algumas pessoas não concordam. Quando se fala sobre o dogma filosófico, por exemplo, podemos lembrar sempre que é o caso do materialismo. O materialismo é uma filosofia, onde a pessoa simplesmente diz assim: eu não acredito em nada que esteja além da matéria. E não acreditando em nada que existe além da matéria, nenhuma religião presta, nenhum religioso presta para mim. Isso é um dogma. Isso é uma afirmação absurda, como lembra Emmanuel aqui para nós. Dentro das religiões, então, nem fala. Todas as religiões são permeadas de dogmas. A doutrina espírita, embora não tenha dogmas, muitas vezes nós colocamos dogmas dentro dela simplesmente pela nossa afirmação, às vezes muito severa. Então, se a gente começa a se tornar muito intolerante com ideias diferentes da nossa, é importante a gente fazer essa correção. Porque todo intolerante se torna intolerável. E se nós estamos nos tornando intoleráveis para as pessoas, é que alguma coisa está errada. Se nós desejamos construir esse reino de Deus dentro de nós, como é que nós podemos fazer isso através da intolerância? E aí nós temos também a mesma coisa com relação aos preconceitos raciais, aos preconceitos sexuais, aos preconceitos sociais. Tudo isso é o quê? São essas afirmações absurdas, de que aquele não presta e eu acho que somente esse presta. Ao mesmo tempo, a negação absoluta, que também entra na vaidade. Quando eu nego, é a mesma coisa, né? Quando eu fico negando, dizendo que tudo está errado, só eu que estou certo, que aquele não serve, o outro não serve, o outro não serve, é a mesma coisa também, isso é uma questão de vaidade. Eu acredito que somente eu sou o dono da verdade. Então manter esse equilíbrio também entre aquilo que nós acreditamos ser verdade e entre aquilo que nós não acreditamos ser verdade. Nós temos que manter as nossas mentes abertas, porque dependendo do nosso ponto de vista, aquela verdade pode se modificar. E ela pode se tornar um erro naquilo que eu acreditava ser uma verdade. E aquilo que eu acreditava ser um erro, bastando apenas mudando a minha interpretação, eu começo a ver naquilo uma certa verdade. Basta a gente perceber, né, quando as pessoas dizem assim: essa história de reencarnação não existe. Não existe porque eu não aceito, porque não aceito e tudo mais.
de repente vai passando, começam a surgir experiências, e de repente fala assim, a coisa não é tão absurda assim. E aí nós vamos mudando o nosso modo de pensar. Então é importante sempre a gente ter as nossas convicções baseadas nas informações, no estudo, na análise, na razão, mas é importante que a gente não se feche nessa verdade, porque a gente ainda tem uma visão muito limitada da vida, muito limitada de tudo aquilo que envolve essas leis naturais que nos conduz aqui pela nossa vida. E continua outra dualidade: nem as obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, nem a fé sem obras, que é a estagnação da alma. Duas situações bastante interessantes: obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó. Quando eu penso que trabalho demais apenas porque eu me vejo na condição de construir, mas eu não faço aquilo com fé, ou seja, quando eu não faço aquilo, quando eu falo em fé, não significa necessariamente a fé em Deus, a fé no mundo espiritual. Eu posso fazer, por exemplo, acreditando no amor, fazer alguma coisa em benefício das pessoas, porque eu acredito na caridade, eu acredito no amor. Eu não preciso ter religiosidade para fazer isso, basta simplesmente que eu tenha ali valores que sustentem essas minhas ações. Porque do contrário, eu vou agir com tanta frieza, sempre esperando alguma coisa em troca, sempre para satisfazer as minhas ambições, que espiritualmente isso não tem valor. Eu vou trabalhar com tanta intensidade, por exemplo, para poder enriquecer. Tem até um filme com um título bastante interessante nesse sentido, que ele diz assim: fique rico ou morra tentando. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem um rapper chamado 50 Cent nos Estados Unidos, e ele é o protagonista desse filme. Então, fique rico ou morra tentando. Se essa é uma filosofia de vida, é exatamente isso: obras sem fé, porque você vai fazer simplesmente para poder satisfazer essas suas ambições materialistas. Mas a partir do momento em que você simplesmente desencarna, todas as suas conquistas materiais ficarão para trás, reduzidas a pedra e pó. Você não fez nada por ninguém, você simplesmente fez porque você queria construir algo do seu interesse. Então, quando nós temos essa fé, quando nós temos esses princípios, esses valores mais elevados, sustentando aquilo que nós fazemos, não é não, Fernanda. É um filme de violência, um filme de ambição, de sensualidade, não tem nada de muito proveitoso não. Eu não assisti o filme, mas só pelo trailer que eu vi, já deu para entender qual era a moral da história, né? Então esses filmes assim que não tem muita profundidade, a gente consegue chegar à conclusão simplesmente pelo trailer. Então assim, não tem nada de valioso não. Então, assim, quer dizer, tem de instrutivo, tudo é instrutivo, né? Dependendo do que a gente busca naquela instrução. Mas em termos de entretenimento, com certeza, para o nosso gosto, não tem muito valor, não. Né? E, ao mesmo tempo, né, se nós temos ali a fé sem obras, ela é a estagnação da alma. E nesse caso, a gente já pode lembrar direto aquilo que os Espíritos falavam a Kardec, no Livro dos Espíritos, falando sobre a vida contemplativa. E nós lembramos, né, de vida contemplativa, as referências que nós temos são aquelas pessoas, aqueles religiosos que vivem enclausurados nos seus mosteiros, nos seus conventos, né, onde nós temos ali várias religiões, como por exemplo na religião católica, na religião budista e outras religiões em que aqueles religiosos se isolam do mundo e vivem a vida nas preces, nas suas rezas, nas suas práticas e tudo mais, mas simplesmente passam a vida sem produzir absolutamente nada em termos de construção em favor do mundo, em transformação do mundo. Então a vida contemplativa, ela acaba nos anulando muitas vezes diante da grande oportunidade que é nós estarmos aqui encarnados. Quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, era exatamente para poder estimular, para poder nos impulsionar a esse nosso progresso, vivendo experiências que são, na prática, extremamente importantes para a nossa evolução. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala fé sem obras, nessa questão da contemplação, nós não falamos necessariamente daqueles que são religiosos. Nós falamos de pessoas comuns. Muitas vezes a gente vive, nós como espíritas,
Vivemos a nossa fé sem obras naquela ideia de que eu tenho que frequentar o tempo todo o centro espírita, que eu tenho que ler o tempo todo os livros espíritas, porque é isso que eu acredito e tudo mais, mas simplesmente eu vivo uma estagnação. Eu não produzo como indivíduo, eu não ponho em prática tudo aquilo. Porque quando eu falo, por exemplo, que a minha fé me estimula a estudar sobre o amor, mas esse amor não é dividido com outras pessoas através daquilo que eu posso fazer por elas, por esse amor, significa apenas que eu estou teorizando a minha fé, mas eu não estou praticando a minha fé. Estou alimentando ela na teoria, estou me esclarecendo e tudo mais, mas apenas isso. Acabo ficando simplesmente sem produzir absolutamente nada. E continua para nós. Nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é ociosidade brilhante. A mesma coisa ali, muito parecido com o de cima. Movimento sem ideal de elevação. Me mostro como uma pessoa ativa, falo para todo mundo que eu trabalho 16 horas por dia, que eu não tenho sossego, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, mas a pergunta é: a natureza daquilo que você faz contribui de alguma forma para que você se torne uma pessoa melhor? Ou você simplesmente é viciado em trabalho, você sofre de hiperatividade ou algo do gênero? Então, movimento sem ideal de elevação é cansaço vazio, quer dizer, é desperdício de energia. Nós muitas vezes nos vemos em situações em que a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, quer acontecer, mas na verdade assim, o fim desse objeto, o fim dessa atividade que nós realizamos, muito pouco acrescenta nessa nossa transformação. E estarmos aqui hoje é sempre um aprendizado. Todos os dias é um aprendizado novo, todos os dias é uma oportunidade da gente fazer uma revisão daquilo que nós estamos vivenciando, de novos objetivos que nós traçamos, sempre visando esse crescimento espiritual. E é engraçado quando a gente fala crescimento espiritual, porque essa palavra se tornou tão banalizada que ela se misturou muito com religiões. Crescimento espiritual, dá a impressão de que eu estou me tornando cada vez mais religioso. Mas quando a gente fala em crescimento espiritual, na sua real essência, é a consciência de que eu sou um espírito. E que eu sou um espírito em constante processo de transformação. E essa transformação deve ser sempre uma transformação positiva. Quando eu olhar para trás, assim, depois de pouco tempo de vivência, perceber que eu fui me transformando, que eu fui me esclarecendo, que eu começo a olhar para trás e perceber os erros que eu cometia e que hoje são erros que eu já não cometo mais. São objetivos que eu achava que eu nunca fosse alcançar e de repente eu percebo que eu estou me aproximando dele, naquilo que eu desejo ser de fato, pelas referências que nós vamos elegendo para nos orientar aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. Então esse movimento sem ideal de elevação acaba sendo realmente um desperdício de energia. E muitas pessoas desencarnam, chegam no mundo espiritual e falam assim: mas eu trabalhei tanto, eu fiz tudo que eu podia, eu tinha minha empresa, eu trabalhava o tempo todo, construí meu patrimônio, aquela coisa toda, mas a pergunta é: a quem você beneficiou de fato com aquilo tudo que você fez? Porque se você era um patrão, você pagou seus empregados, ótimo. Se a sua empresa trabalhava apenas visando o seu lucro, ótimo também. Se você comprou seu material, ótimo. Mas o que você fez realmente de interessante como um ser que faz parte de uma grande família espiritual? Aí ele cai na frustração, porque ele acreditava que as horas de trabalho que ele teve no mundo ia favorecê-lo de alguma forma no mundo espiritual, porque ele era uma pessoa, digamos assim, que acreditava em algo no mundo espiritual. Só que ele acreditava que basta ele viver do jeito que ele vivia que já era o suficiente. E não era. Então ele tenta justificar: não, mas eu trabalhei muito. Tá, você trabalhou, só que você não utilizou aquilo como ideal de motivação. Então, na verdade, você desperdiçou muita energia. Você teve ali o benefício de ter contribuído para a evolução da sociedade onde você vivia, porque é uma empresa que movimenta capital, uma empresa que produz e coisa e tal, mas você gastou todo o seu tempo sem se transformar. Você continuou apenas sendo viciado naquele trabalho, que era algo que te dava prazer, algo que alimentava a sua vaidade, o seu ego, mas você não cresceu como espírito. Então agora você vai ter que voltar e fazer algo diferente. E aí então muitos desses espíritos voltam aqui no mundo espiritual com aquele sentido de caridade muito mais aguçado, muito mais aceso. Então ele não quer apenas trabalhar, ele começa a olhar para as pessoas como quem que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E ele sente esse impulso dentro dele, ele não sabe por quê.
É porque muitas vezes no passado ele desperdiçou o seu tempo sem utilizá-lo de uma forma produtiva em benefício das pessoas, em benefício da caridade, em benefício do amor, e depois ele despertou e volta com aquela ânsia de trabalhar em benefício das pessoas. E isso é uma mudança muito positiva, uma mudança muito nobre. Ao mesmo tempo que Emmanuel coloca para nós aqui, nem no ideal de elevação, sem movimento, que é a ociosidade brilhante. Então a gente tem aquela vontade de ser bom, a gente tem aquela vontade de ser um espírito mais elevado, a gente tem vontade de ter fé, mas a gente não se movimenta para isso. Então é uma ociosidade brilhante, quer dizer, aquela ociosidade, né, que chama a atenção, mas que infelizmente acaba sendo também muito pouco produzida. Então, movimento sem ideal de elevação e ideal de elevação sem movimento são esses dois extremos que nós observamos. Ou eu quero demais e não faço, ou eu faço demais sem objetivo. Então a gente tem que focar e começar a dizer o que eu quero exatamente. Muitos desses casos que nós colocamos são aquelas pessoas que se encontram num barco, no meio da praia, e começam a remar sem objetivo. Ou então algumas que esperam que o vento leve para onde Deus quiser. Aí vem uma tempestade, bateu, meu Deus, mas eu esperava que o vento me levasse. Mas o vento faz parte da natureza, você tinha que ter remado para o outro lado. Então a gente sempre tem que dirigir, né, saber traçar os objetivos da nossa vida. E muito disso que chega para nós são aqueles casos de pessoas que têm crises existenciais. Aquelas crises existenciais que dizem assim, olha, eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não sei exatamente o que fazer, eu estou entrando em depressão e coisa e tal. E aí então indica-se, né, uma psicoterapia para que a pessoa possa traçar objetivos para a vida dela. Porque aquilo que ela faz não satisfaz. E aquilo que ela deseja ela não consegue alcançar. Então quer dizer, as engrenagens não estão trabalhando de uma forma ordenada. Elas estão ali encavalando, estão ali não estão produzindo o movimento ideal. A correia está solta do motor, digamos assim, né? Tem que dar uma ajustada para poder fazer com que ela trabalhe melhor. Armando colocou, né? Mas chega uma hora que a vontade é maior, pois hoje quando eu sinto vontade de trabalhar, me deito e espero a vontade de passar. Tá certo? Cada um, né, Armando? Quando a vontade é muito grande, a gente fala, calma, não é assim também, vamos devagar. Obrigado, Betinho. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio que é importante, né? A gente lembra que até mesmo Kardec, lembra que Kardec foi advertido nesse sentido? Quando ele começava a trabalhar demais na doutrina, ele começou a se desgastar. Começava a se desgastar demais. De repente, ele foi chamado a atenção. Se você não parar, você vai desencarnar. Então tem que sempre saber dosar. A gente tem responsabilidades com a família, a gente tem responsabilidades com os nossos amigos, a gente tem responsabilidades perante a nossa sociedade, responsabilidade perante o nosso trabalho, perante a nossa própria crença. A gente tem responsabilidades de modo geral. Então nós não podemos simplesmente focar nossa visão naquele ponto e esquecer do resto, né? Quando a gente lembra de Gandhi, por exemplo, Gandhi ele fez um trabalho extremamente valioso, né? Um trabalho muito valioso para fazer com que a Índia se tornasse independente da Inglaterra naquela época, só que ele acabou negligenciando a família. Para quem lê a biografia dele percebe, é uma pessoa extremamente nobre que fazia isso, mas que infelizmente ele acabou negligenciando a família, e ele era, por exemplo, odiado por um dos filhos. A esposa dele o tratava mais como irmão do que companheiro, porque percebia que como marido ele não conseguia se tornar um grande companheiro para ela. Então a gente vê assim que muitas vezes a gente foca a nossa atenção num ponto e não consegue viver de um modo equilibrado, né? Fernando colocou, né, parece aquela piadinha que o paulistano vê o baiano numa boa deitadinho em sua rede, diz que preguiça é um dos maiores pecados. O baiano responde, inveja também, né? Pois é, esse é um grande problema que a gente tem. Para a gente poder continuar aqui, para a gente finalizar já, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na Terra, nem pés definitivamente chumbados ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. Aquilo que a gente acabou de comentar agora. A gente muitas vezes espera ansiosamente pelo mundo espiritual, inclusive já conversamos sobre isso numa outra oportunidade, quando nós falávamos das pessoas que se isolam em grupos religiosos, acreditando que vão receber a salvação.
que isso, na verdade, né, isso, quando a gente fala em grupos religiosos, nós incluímos também ali a doutrina espírita, como uma filosofia espiritualista, que muitas vezes a gente se fecha dentro do nosso grupo espiritual e a gente se esquece que nós estamos aqui encarnados no mundo com um objetivo de trabalho, com a proposta de trabalho. Então a gente fica frequentando o tempo todo esperando assim, não, eu vou rezar porque a minha fé vai me salvar, a minha fé vai me elevar, a minha fé vai fazer isso e aquilo outro. Só que na verdade eu estou tendo uma atitude muito egoísta, acreditando que essa minha postura vai ser o suficiente para resolver todos os meus problemas, e eu esqueço realmente que eu tenho que trabalhar. E esse trabalho não é simplesmente o trabalho financeiro, mas é o trabalho em todas as áreas que eu falei para vocês. Então as responsabilidades que nós temos nas mais variadas áreas devem ser consideradas com toda a nossa atenção. Porque do contrário a gente simplesmente negligencia preciosas oportunidades que nós temos aqui no mundo encarnado em virtude de chegar ao mundo espiritual. Quer dizer, nós estamos no mundo espiritual elaborando uma série de compromissos e tarefas que nós temos que cumprir aqui no mundo material, e quando nós chegamos aqui a gente fica rezando o tempo todo para voltar. Então, quer dizer, é 8 ou 80, a gente não consegue fazer a coisa equilibrada. Quer dizer, enquanto eu estou aqui, eu posso fazer tudo que eu tenho com fé, com amor, com motivação, com coragem. E eu vou deixar que, quando eu chegar no mundo espiritual, tudo aquilo que eu semeei me venha como colheita. Então eu vou alimentando a minha fé através do trabalho que eu vou realizando. É através do dia a dia que a gente vai fortalecendo a nossa fé. Não adianta eu me fechar dentro das 4 paredes de um templo, dizendo aqui, é aqui que eu vou encontrar a salvação, tentando fugir do mundo lá de fora. A gente veio para cá, não foi para poder voltar. A gente veio para cá para poder promover transformações em nós, para voltar de um modo equilibrado, porque voltar a gente vai voltar de qualquer jeito. A questão é como a gente vai voltar. Quantos e quantos religiosos trazem depoimentos no mundo espiritual, dizendo assim, mas eu frequentava a missa o tempo todo, eu rezava o tempo todo, tá, mas você não trabalhava, você não se transformava. Você se fechou dentro do seu mundo interior, acreditando que isso já era o suficiente para que você fosse salvo, e não é. O que vai te salvar são as suas obras, não são somente as suas preces. A prece é para te ajudar, a prece é para você agradecer, a prece é para você louvar, mas o que vai fazer com que você se salve é a sua própria ação. É o seu movimento em busca desse ideal de elevação que a gente leu anteriormente. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que vivem com os pés chumbados no chão, vivendo essa ideia materialista. Até muitas vezes tem religião. Ele frequenta ali alguma religião e tudo mais, mas não adianta, ele vai pedir, ele vai para as religiões como pedinte, vai ali participar das suas reuniões como um pedinte, pedindo a Deus, né, que me dá isso, me dá aquilo outro, mas é uma vida completamente voltada para os seus interesses materiais, para as suas ambições, para a sua ganância, para o seu egoísmo, para o seu orgulho. Ou, muito mais ainda, quando ele não tem religião nenhuma. Porque, infelizmente, né, esse é o problema do nosso mundo hoje, que muitas pessoas optam por não terem religião, porque as religiões não oferecem para ela aquilo que elas gostariam de receber. Ou seja, você tem que ficar cumprindo rituais, com aquelas práticas, aquela coisa toda, e de repente você se desanima, fala assim, não, eu não preciso conversar com Deus através dessa religião. E muitos dizem assim, eu não preciso nem conversar com Deus, eu já estou vivo, basta eu trabalhar e fazer aquilo que eu quero. E se esquecem que são espíritos, ou não sabem que são espíritos, embora saibam, né, inconscientemente. Para a gente poder fechar aqui então, nem exigência a todo instante, nem desculpa sem fim. Então exigência o tempo todo, quer dizer, aquele perfeccionismo que nós queremos alimentar em nós, um perfeccionismo incessante que exige dos outros aquilo que nós gostaríamos de fazer, ao mesmo tempo que nós ficamos com desculpas sem fim por nós não conseguirmos fazer a coisa direito. A gente não procura se aperfeiçoar naquilo que é importante. Então, a diferença entre perfeccionismo e aperfeiçoamento. Nós temos que buscar esse aperfeiçoamento. Com relação ao perfeccionismo, já entra numa questão patológica, porque muitas vezes a gente não consegue nem satisfazer a nós mesmos. Porque a gente quer ser perfeccionista sem ter a perfeição para fazer as coisas. Ou quando nós somos perfeccionistas demais, a gente passa a exigir dos outros que eles se comportem dessa mesma forma. Então, na verdade, a gente inferniza a vida das pessoas, porque fica cobrando dela o tempo todo.
cobrando delas o tempo todo aquilo que nós até temos capacidade de fazer, mas nós não respeitamos o seu próprio limite. Emmanuel então fecha dizendo: o reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino de Deus é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e viverás. Então, sem os arrependimentos do passado, nos prendendo àquelas dificuldades, sem essa preocupação de chegar logo no futuro, o futuro virá a seu tempo, mas a gente vive hoje o melhor momento da nossa vida. É aquilo que a gente pode fazer agora, é aquilo que a gente pode fazer hoje, e a gente pode corrigir aquilo do passado através das atitudes do presente e começar a planejar o nosso futuro, mas agindo agora. Porque muitas vezes a gente quer que o futuro chegue, mas a gente não faz nada para construí-lo de modo equilibrado, e ele vai chegar. Se eu sou aquela pessoa que espera que as coisas caiam do céu, a gente vai ter uma grande desilusão, uma grande frustração. Então o nosso texto de hoje se resume aqui nessa passagem, né? O reino de Deus está no meio de nós, e essa edificação do reino depende aí das nossas atitudes mais nobres, mais equilibradas. Então, meus amigos, fechamos por aqui. Esse é o nosso texto de número 177 do nosso livro Vinha de Luz, Edificação do Reino. E eu passo para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer então o encerramento para nós. Pode subir, Fernanda? Magali colocou aqui para nós, né? Todo o tempo livre de uma pessoa deve ser dedicado à evolução espiritual, sempre trabalhando. A gente deve sempre aproveitar o nosso tempo livre, Magali, para você trabalhar quando for possível, para você se divertir quando for possível, para você se instruir quando for possível, para você ter bons relacionamentos quando for possível. Então a gente tem que utilizar o nosso tempo livre da forma mais saudável possível. Nós temos o direito ao trabalho, nós temos o direito ao descanso, nós temos o direito à seriedade do trabalho, nós temos o direito à diversão, ao lazer. Então é importante que a gente faça tudo aquilo de um modo equilibrado. Muitas vezes a gente se dedica demais ao trabalho, a gente se esquece da família, a gente se esquece dos amigos, a gente se esquece da gente. Muitas vezes você precisa curtir um pouco você, curtir um pouco as coisas que você gosta, né? Então é importante a gente dar essa atenção a todos os aspectos da nossa vida. E aí você perguntou aqui também, né, mesmo de uma idade, né? A idade nos dá a energia para grandes realizações. Conforme a nossa idade vai evoluindo e a nossa capacidade, a nossa resistência vai diminuindo, a gente tem que respeitar. Muitas vezes assim, olha, eu não posso fazer nada, mas só o fato de eu me instruir, o fato de eu fazer alguma atividade que mantenha ali a minha saúde física, a minha saúde mental, que me coloque como uma pessoa alegre, como uma pessoa feliz, já é o suficiente. Não adianta a gente querer simplesmente achar que as nossas ações mais nobres são ações físicas. São ações afetivas através da demonstração do amor pelas pessoas que são próximas, que a gente gosta. São ações intelectuais através da instrução, da ajuda que a gente pode dar para todo mundo. E sempre respeitando as nossas limitações. Então o nosso tempo livre tem que ser saudável. Né? Exato, né? Um sorriso, acolhimento, né? Uma conversa saudável, qualquer coisa assim. Então o tempo livre deve ser aproveitado da melhor forma para nós. Eu sei como aproveitar o meu tempo livre da melhor forma. Vocês certamente saberão também aproveitar o tempo livre da melhor forma, e cada um vai fazendo isso. Agora isso é uma questão de hábito, principalmente, porque quando a gente fala de hábito, se eu não tive o hábito de viver a minha vida de um modo saudável, não vai chegar nessa fase mais avançada que eu vou conseguir transformar assim de uma hora para outra. Aí nesse caso, se a gente que está próximo, né, se colocou que sua mãe fica o dia todo vendo TV, não se liga nem para né, mais em particular de nada, né? Mas isso é porque é uma opção dela ou por uma questão de saúde, Magali? Né, grande abraço, Balque, bom dia pessoal que chegou. Né, nem no Evangelho, mas é uma opção ou é uma condição de saúde dela? Como é que você pode definir assim essa postura dela nessa fase da vida? Né?
Sim, mas é uma opção dela ou é uma questão de saúde? Saúde mental, ela se encontra lúcida, consciente. É uma opção que ela fez de viver assim? Não quer saber de nada, não está preocupada com nada e tudo mais? Está lúcida? Então cabe a vocês que estão próximos, Magali, dentro da possibilidade, vocês tentarem motivá-la, fazer um programa alegre para tirar um pouco da ociosidade, tirar um pouco daquela rotina, né? Só se interessa em ver novelas e filmes, né? Faz propostas diferentes, né? Convida pessoas para fazer visita em casa, leva ela para passear ao cinema, para dar uma volta no parque e tudo mais, né? Só para poder fazer com que ela saia um pouco dessa rotina, né? Que ela acaba sendo... porque você vai, conforme você vai sendo drenado nas suas energias por uma rotina ociosa como essa, você vai perdendo a motivação de fazer coisa diferente, porque você não vê perspectiva. Principalmente quando as pessoas começam a atingir certa idade, é normal que elas começam a perder a vontade de fazer as coisas, porque isso já se torna mais cansativo. Mas insista, faz a sua parte como filha, tenta motivá-la a fazer diferente, desde que isso não gere conflito entre vocês. Faz um pouquinho essa semana, na outra semana faz um pouquinho. Não vai querer atormentar a vida dela também, de repente ela quer ficar quietinha lá na dela. Ela tem o direito de ficar isso também. Mas se você percebe que isso não está sendo bom para ela, de vez em quando faz alguma coisa de surpresa, traz alguma novidade. Né? Faz isso por ela, né? Por ela, por você, mas não veja isso como uma obrigação que você tenha que fazer. Ela tem o livre-arbítrio dela, né? Se você está vendo um filme, parece que ela está dentro dele, né? Ela gosta de filme, então traga filmes que sejam filmes produtivos para ela, né? Aluga ali um DVD que seja bacana, uma coisa legal, leve ao cinema para ver um filme, para sair um pouco daquela rotina doméstica e tudo mais, né? Faz aquilo que for possível. Mas é uma opção dela, né? Cada um faz a opção que deseja. Muitas vezes ela olha para você e fala assim: não sei como é que essa menina aguenta fazer isso. Então, do ponto de vista dela, a sua rotina não é interessante. Do seu ponto de vista, a rotina dela não é interessante. Mas se você acha que aquilo está fazendo mal para ela, procura ajudar da melhor forma. Tentando participar um pouco mais, tentando conversar um pouco mais também, motivá-la a fazer coisas diferentes. Assim que a gente vai contribuindo, né? Se a gente está próximo das pessoas e pode fazer com que a vida dela seja mais feliz, por que não, né? Mas sem obrigação. Nós temos ali a vontade de fazer, mas a obrigação é da própria pessoa tomar a própria decisão.